Claro que você já deve ter ouvido, escutado alguns jumentos, alguns esquerdopatas, alguns jornalistas que são apenas militantes vociferando que o Lula quer voltar à presidência. Inclusive, pesquisas muito bem pagas e posicionadas por agentes que tiveram muitas vantagens nos tempos do Lula. Então essas pesquisas mostram um favoritismo de alguém que não pode sair à rua senão apanha. Mas para o Lula chegar à presidência, ele precisa que cada um de nós faça um papel, cumpra um papel. E é sobre esse papel que eu quero conversar com vocês neste vídeo e pedir desde já que você envie para os seus amigos, que você encaminhe para os seus amigos, fuja da bolha, mande inclusive para os isentões, principalmente para eles. O Lula, para voltar à presidência, ele não precisa de votos. Observem bem, os votos eles enjambram e arrumam. Basta observar aí a confissão bem escabrosa da Érica Cocai. Portanto, a gente já sabe que eles não precisam de votos, mas eles precisam da conivência do povo brasileiro. E o que eles esperam que o brasileiro faça? Eles esperam que o brasileiro esqueça aquela que foi a principal marca do governo do Lula, a corrupção. Todo o trabalho do PT, dos marqueteiros, dos agentes, do pessoal dos sindicatos, das milícias digitais, das gangues, do crime organizado, do narcotráfico, das redações dos jornais, das entidades que precisam voltar ao poder, dos artistas que desejam voltar a roubar, eles precisam que nós esqueçamos. A única forma do Lula voltar ao poder é se nós brasileiros conseguirmos cometer o crime contra nós mesmos de esquecer o que foi o governo Lula. O governo Lula foi o período mais corrupto da história da política nacional. É isso que nós temos que ter bem em mente. Eles vão trabalhar com outras dicotomias, democracia versus autoritarismo, basófia, balela para boi dormir. Eles vão decretar o amor que o Lula tem pelo luxo e o ódio que os conservadores têm pela estupidez deles. Bom, mas esse é o quadro. Para o Lula voltar ao poder, ele precisa convencer você, convencer a cada um de nós de que ele não foi corrupto. Ou convencer ou nós nos esquecermos. Esse é o grande desafio que cerca a candidatura do Lula. Enquanto nós continuarmos discutindo STF e outras questões periféricas, nós vamos estar deixando de lado que tudo isso está acontecendo hoje por causa da corrupção. Os problemas na saúde, problema no abastecimento de combustível, corrupção do governo Lula, que não fez os investimentos nas refinarias. Corrupção do governo Lula é a grande marca. Problemas no STF, corrupção do governo Lula que permitiu que o Senado aprovasse pessoas altamente desqualificadas para o cargo mais alto dentro do judiciário. Portanto, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ter bem em mente isso. Nós precisamos ter a clareza disso. Que o PT precisa que nós nos esqueçamos do quão corrupto foi o seu governo. Esse é o verdadeiro paralelo que nós temos que fazer. Não podemos cair na esparrela de simplificar em inflação e custos baixos como eles querem. Não, a inflação que hoje nós vivemos é mundial, mas a inflação de 2014 não tinha nenhuma crise no mundo. A inflação de 2003, em novembro de 2003, que foi de mais de 12% na época do Lula, não havia crise mundial. O verdadeiro enfrentamento que nós temos que fazer é entre um modelo de um governo honesto, que está chegando ao final do seu mandato, sem nenhum caso de corrupção. Observem bem,
E os governos lulopetistas, de Lula, Dilma, inclusive de Temer, marcados pela corrupção. É essa divisão que nós temos que fazer. Nós nunca podemos deixar de bater na tecla da corrupção. O grande legado do governo Lula foi a corrupção. Você quer isso de volta para o Brasil? Você quer a volta desse tipo de gente, esse tipo de conduta, esse tipo de postura, esse tipo de gestão? É esse o desafio que nós temos que bater. Não adianta nada nós nos debatermos sobre questões tão importantes como o ativismo judicial, a defesa dos que estão presos, quando na verdade, na boca da urna, vai contar mesmo essa discussão, é esse fato. Nós queremos a volta dos ladrões ou queremos continuar com um governo honesto e onde a eficácia e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos é uma marca? É esse o divisor que nós precisamos ter em mente. É isso que o PT não quer escutar. É isso que o PT quer empurrar para debaixo do tapete. O PT não pode conviver com a ideia de que nós brasileiros nos lembremos o tempo todo do governo de corrupção que foi a marca da passagem destes canalhas pelo poder. Canalhas que todos eles foram presos, observem. A Dilma não foi presa apenas por piedade, porque no demais os crimes que ela cometeu, as conivências e as omissões dela, também ela deveria ter ido para a cadeia. No entanto, esse é o grande divisor que nós não podemos esquecer. E é isso que o PT precisa que você faça. O PT precisa que você se preocupe com urnas eletrônicas, o PT precisa que você se preocupe com o sexo dos anjos, o ativismo judicial e deixe de lado essa lembrança clara, a diferença entre um governo de ladrões, uma cleptocracia, um governo de corruptos, que foi a marca principal dos governos do lulopetismo. E de outro lado, 4 anos que nós estamos concluindo de uma gestão sem roubo algum. Se você esquecer da corrupção do Lula, o Lula volta ao poder. E vai voltar ao poder de uma forma tão peremptória e tão virulenta que nós não veremos mais nenhuma nuance de liberdade em nosso país. Se você concordar com o teor do nosso vídeo, compartilhe, encaminhe para os seus amigos nas suas redes sociais. Nós precisamos muito, mas muito mesmo, que você ajude a divulgar, ampliar, melhorar o nível de engajamento e também de repercussão dos nossos vídeos. E além disso, muito importante, se você tiver como ajudar nos mecanismos de manutenção do nosso canal, é fundamental que possamos contar com a sua contribuição pelo Apoia-se, pelo Pix, de todas as formas possíveis. A estrutura desse canal, o caminho desse canal, sempre foi construído em conjunto. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.